Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Equações Diferenciais Aplicadas. Nesse vídeo nós vamos estudar um método para se resolver equações diferenciais de segunda ordem não homogêneas, devido a Lagrange, chamado método da variação dos parâmetros. Então, nas últimas exposições, quando nós estávamos estudando equações diferenciais de segunda ordem até a coeficientes constantes, agora não homogêneas, tem um termo aqui, GLT. O que nós observamos foi que, se nós considerarmos a função g de t como sendo polinomial, exponencial, combinação linear de seno e cosseno, ou até ainda exponencial vezes seno e cosseno, nós podemos resolver essa equação quando os coeficientes aqui p e q são constantes. Ou seja, se a gente parar para pensar, o que a gente tem feito até agora é muito pouco, né? A gente só conseguiu resolver equações diferenciais de segunda ordem quando os coeficientes de y, 2 linha, y, linha, y são constantes. E no caso da não homogênea, que esse termo aqui não é zero, a gente só fez quando esses coeficientes são constantes e quando o g de t é dessas funções mais simples. Mas se você tiver, por exemplo, g de t uma função que não é desse formato, esse método dos coeficientes a se determinar, o método do chute, não funciona. Por exemplo, o que a gente vai fazer aqui é exatamente o mesmo exemplo que tem no livro, tá bom? Quem tiver o livro pode acompanhar. Nós vamos fazer agora. Nós vamos considerar a equação diferencial y2' mais 4y igual a cossecante de t vezes 3. 3 vezes a cossecante de t. Então, se a gente for resolver essa equação diferencial, os chutes que nós iríamos poder pensar em associar a essa para uma solução dessa equação seria envolvendo cossecante. Só que tem um problema, quando se deriva cossecante, não vai aparecer termos que você possa associar aqui a essas constantes, multiplicando y do rim e y, no caso é 4 e 1, a fim de encontrar uma solução. Mas é um exercício bom tentar verificar por que é que você não consegue resolver essa equação pelo método do chute. Então Lagrange ele desenvolveu um outro método, chamado método da variação de parâmetros. O que consiste esse método que Lagrange desenvolveu? Bem, a gente sabe como encontrar aqui as soluções da equação homogênea, né? Nesse caso aqui a equação característica associada é r ao quadrado mais 4 igual a zero e, portanto, r é igual a zero mais ou menos 2i. Ou seja, o a é zero e o b é 2. Então as soluções linearmente independentes são y1 igual a seno de 2t e y2 igual a cosseno de 2t. Né? Porque como o a é zero, exponencial de zero vai dar 1, então vai dar apenas essas duas funções aqui. Bem, então o que foi que... como é que a gente encontra a solução geral? A solução geral é uma combinação linear dessas duas soluções. Vou colocar apenas o exemplo, começa aqui. A solução geral da equação homogênea dessa equação, quando esse termo aqui é trocado por zero, é uma combinação dessas duas aqui. Foi que Lagrange pensou. Ele pensou da seguinte forma: eu vou procurar uma solução para a equação que, ao invés de ser apenas constantes, multiplicando y1 e y2, ele considerou como se fossem funções. 1, que depende de t, vezes y1, sendo 2t, mais uma outra função, o 2, que depende de t, vezes cosseno de 2t. Então essa foi a ideia de Lagrange. Ele supôs que uma outra solução, que uma solução particular da equação não homogênea, dessa equação aqui, ó, que o termo aqui não é zero, fosse dessa forma. Agora você já deve estar pensando, quer dizer então que ele supôs que a solução é dessa forma, e o que a gente vai fazer é procurar quem são essas funções u1, esses parâmetros u1 e u2 que estão nessa expressão, que satisfaçam a equação diferencial. Então essa é exatamente a ideia que foi descoberta por Lagrange e que a gente vai ver que dá certo. Não sei quanto tempo ele levou até chegou nesse método, quantos outros métodos
diferentes ele tentou, mas o que chegou para nós no momento é que esse método foi desenvolvido por ele, e com esse método dá para a gente encontrar quem é uma solução particular da solução não homogênea. Então, mas antes de continuar, a gente já pode ver algumas coisas. Por exemplo, a gente quer que essa função seja a solução dessa equação. Então a gente tem que derivar uma vez, duas vezes, vir aqui e substituir na equação e procurar quem são essas funções, o 1 e o 2, e o 2. Mas aqui é um produto de duas funções, né? No caso aqui é a soma de produto de duas funções. Isso vai dar um mundaréu de conta. Você está certo, realmente vai dar muita conta. Uma coisa que vai acontecer é que vai aparecer a derivada de U1 uma vez, quando a gente derivar, depois vai aparecer a derivada de U1 mais uma vez. Então, se a gente for apenas derivar uma vez, duas vezes, substituir, vai ficar realmente uma coisa bem grande e vai aparecer aqui derivada segunda, tanto de U1 como de U2. O que Lagrange fez foi o seguinte: ele encontrou uma outra condição para o U1 e o U2 a fim de facilitar a nossa vida, que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? E para não ficar uma notação muito preenchida demais, com muitas informações, ao invés de escrever U1 de T, nós vamos escrever apenas o U1. E a mesma coisa para o 2. Às vezes o 2 de T é o 2. Mas lembrando que tanto o 1 como o 2 são funções que dependem de T. Então vamos derivar essa função. Derivando uma vez. Aqui tem que usar a regra do produto. A derivada de U1 está apenas a derivada de 1 vezes a função seno de 2t. Agora, pela regra do produto, a gente vai repetir a função U1 e vai derivar a seno de 2t. O derivado de seno de 2t dá cosseno de 2t vezes a derivada de 2t, que é 2. Então, a gente tem 2 aqui. Agora, mais, vamos derivar a segunda parcela. Dá para ver que vai ficar uma coisa bem grande. Vou ter que começar a escrever embaixo para poder caber, tá? A derivada de U2 está derivada de U2 vezes o cosseno de 2t, agora mais, vamos repetir o 2 e vamos derivar o cosseno. A derivada do cosseno dá menos seno. Então vai ter menos seno de 2t. Mas como tem que usar a regra da cadeia, tem que multiplicar pela derivada de 2t, que é 2. Então vai ficar menos 2. Pronto, então a derivada primeira já deu uma coisa bem grande aqui. E o que nós vamos fazer, a ideia de Lagrange, é reescrever isso aqui de uma forma que as derivadas primeiras de U1 e U2 sejam colocadas em parcelas juntas para fazer uma suposição sobre essas derivadas. Então vamos lá. Então a gente pode reescrever a derivada dessa função partícula que a gente está encontrando. Então vou colocar esses termos que não tem a derivada de 1 no início da escrita aqui. 2 vezes o 1 cosseno de 2t. Menos 2 vezes o 2 seno de 2t. Agora, mais as outras parcelas são as parcelas que enviam as derivadas de U1 e U2. Que é exatamente a derivada de 1 vezes o seno de 2t mais a derivada de U2 vezes o cosseno de 2t. E esse termo todo aqui, que está entre parênteses, Lagrange pensou da seguinte forma: para facilitar a vida, e se a gente supôs apenas que a derivada da função da solução particular fosse isso aqui tudo, quando a gente derivasse mais uma vez para encontrar a derivada segunda e substituir na equação, ia ter que derivar, isso ia ficar uma coisa muito grande. Então, ele supôs que esse termo tudo aqui fosse igual a zero. Então, além de procurar funções U1 e U2 que satisfaçam a essa equação diferencial, essas funções U1 e U2 que aparecem aqui multiplicando as soluções fundamentais da equação homogênea seno de t, de t, né, que está o 1 e o 2, elas também têm que satisfazer a essa condição aqui, que é a derivada da função 1 vezes o seno de 2t mais a derivada da função U2 vezes o cosseno de 2t tem que ser igual a zero.
Isso é uma coisa boa, porque a gente, na realidade, encontra uma relação entre o 1 e o 2, né? Quando você quer igual a zero, você pode até tentar resolver uma equação aqui. Claro, só tem uma equação com duas incógnitas, que são o 1 e o 2. Não dá para você, só com isso, encontrar quem é o 1 e o 2. Por aquela substituição, a derivada da função yp que nós procuramos é apenas essa expressão aqui, ficou mais simples no final das contas. A gente vai derivar mais uma vez para encontrar quem é a solução da equação, a derivada segunda. Vamos lá, então. Derivando mais uma vez, essa função, vamos ter a derivada segunda. E aqui é um produto. A derivada de 2 vezes o 1 dá 2 vezes a derivada de 1. Então, derivei o primeiro múltiplo para a segunda função. Cosseno 2t. Agora, repete a primeira. 2 vezes o 1. E vai derivar o cosseno 2t. O derivado do cosseno 2t dá menos 2 seno de 2t. Dá menos 2 vezes seno de 2t. Isso aqui foi apenas a derivada da primeira parcela. Agora, menos a derivada da segunda parcela. Então, ainda vamos ter que derivar isso aqui. Vou colocar esse sinal de menos, para a gente não se perder. Como antes, a derivada de 2 vezes o 2 dá 2 vezes a derivada de 2. A derivada a primeira repete a segunda, vezes o seno de 2t. Agora, a gente derivou esse e multiplicou por esse. Então, vamos repetir o 2. O pessoal colocou o sinal de menos aqui para fora, então vai ficar positivo. Então, vai ficar 2 vezes o 2. Vamos derivar o seno de 2t. A derivada do seno de 2t dá 2 vezes o cosseno de 2t. Então, vai ficar mais 2 vezes o cosseno de 2t. E agora, nós podemos simplificar aqui e vamos encontrar 2 vezes o linha cosseno de 2t menos 2 vezes 2 dá menos 4 u1 seno de 2t. Na outra linha, menos 2, a derivação de u2 seno de 2t. E 2 vezes 2 dá 4. O sinal de menos vai dar menos 4 vezes o 2 cosseno de 2t. Bem, agora que a gente tem a derivada segunda da função e temos a derivada primeira, nós podemos substituir na equação diferencial. Eu vou reescrever aqui qual é a equação diferencial. A equação diferencial é y, duas linhas, mais 4 vezes y igual a 3 vezes a cossecante de t. Então, vamos substituir. Então, está aqui o y duas linhas, a derivada segunda, vamos substituir tudo aqui. Então, vai dar 2 vezes a derivada primeira de 1 vezes cosseno de 2t, menos 4 vezes u1 seno de 2t, menos 2 vezes a derivada segunda de u2 seno de 2t, e menos 4 u2 cosseno de 2t. Isso aqui foi tudo a derivada segunda da função. Agora, mais 4 vezes a função y. A função yp, que no caso, que era exatamente a função y, era o 1 vezes cosseno mais o 2 vezes seno. A função yp era o 1 vezes o seno de 2t mais o 2 vezes o cosseno de 2t. Então, agora substituiu, essa parte de cima é a derivada segunda da função particular que a gente está procurando, mais 4 vezes a função tem que ser igual a 3 cossecante de t. E aqui nós temos termos semelhantes. Ó, nós temos menos 4u1 seno 2t com 4u1 seno 2t. Ou seja, dois termos semelhantes que nós podemos cancelar. Ó,
Menos 4 vezes o 1 sendo 2t. E aqui, 4 vezes o 1 sendo 2t. A gente pode cancelar esse termo com esse termo. Aqui também nós temos menos 4u2 cosseno de 2t. E aqui, mais 4u2 cosseno de 2t. Então, são dois termos, são simétricos, nós podemos cancelar. Então, no final das contas, mesmo com parecia que ia ficar muito grande, o que restou apenas foi que duas vezes a derivada de u1 vezes cosseno de 2t, esse também a gente cancelou esse também, menos duas vezes a derivada primeira de u2 seno de 2t é igual, a gente cancelou todo o resto, só sobrou então essas duas parcelas aqui no primeiro membro, igual a 3 cossecante de t. Então nós temos uma equação que eu estou procurando quem é o u1 e o 2, mas que tem uma equação envolvendo as derivadas. Mas a gente já tinha uma outra condição anterior, que era exatamente a seguinte, que a derivada de u1 vezes o seno de 2t mais a derivada de u2 vezes cosseno de 2t igual a zero. Então agora a gente tem aqui um sistema de equações nas derivadas de u1 e u2, que a gente pode resolver. Por exemplo, a gente pode isolar a derivada de u nessa equação e substituir na outra equação, que é exatamente o que nós vamos fazer. Então, isolando a derivada de u1 nessa segunda equação, nós vamos ter que a derivada de 1 vai ser igual a, passa esse termo para o outro lado. A gente está isolando a derivada de 1 aqui na segunda equação. Tá? Então, esse termo aqui eu passo para o outro lado e depois divido tudo por seno de 2t. Então, vai ficar menos cosseno de 2t sobre seno de 2t vezes a derivada de u2. Né? Eu passei esse termo para lá de cá, ficou negativo, depois dividi tudo por seno de 2t. Então, nós encontramos quem é a derivada de u1. E agora, essa função a gente pode substituir na primeira equação. Então, vamos fazer isso. A folha acabou de novo, tá? Essa já é a terceira folha. Onde está? Aqui, pronto, que é a parte que nos interessa. Nós vamos substituir o valor encontrado na primeira equação. Então, vai ficar 2 vezes a derivada de u1. Quem é a derivada de u1? Tudo isso aqui, parênteses. Menos cosseno de 2t. Será que não vai nem caber na folha? A gente está substituindo bem aqui em cima, tá, pessoal? Então tem que caber aqui na folha. Então vai dar 2 vezes a derivada de 1, que é esse termo aqui todo. Então vai ficar 2 vezes u', que é menos cosseno de 2t, sobre seno de 2t, vezes a derivada de u2. Isso aqui foi tudo a derivada de 1. Agora, vezes cosseno de 2t, menos 2 vezes a derivada de u2, seno de 2t igual a 3 vezes a cossecante de t. Pronto, e agora a gente pode colocar aqui em evidência 2 vezes a derivada de u2, que aparece aqui na primeira parcela e na segunda parcela. Vamos fazer isso. Então, colocando em evidência 2 vezes a derivada de u2, o que é que nós vamos ter? Nessa primeira parcela, vai sobrar menos cosseno ao quadrado de 2t, menos cosseno ao quadrado de 2t, né? Que eu vou fazer cosseno de 2t vezes cosseno de 2t, cosseno ao quadrado de 2t, sobre o seno de 2t. E na segunda parcela, a gente colocou a 2u2 em evidência, 2 vezes a derivada de 2 em evidência, sobrou apenas seno de 2t, menos seno de 2t. Tudo isso aqui igual a 3 vezes a
cossecante de t. E agora já está vendo quanto trabalhoso esse negócio pode ser. Bem, então agora para a gente resolver esse problema todo, basta nós isolarmos quem é a derivada de U2, depois integrar e a gente encontra quem é o 2. Aí substitui naquela outra equação e encontra quem é o 1. Bem, mas quer dar um certo trabalhinho, né? E para resolver essa equação, acho que a melhor ideia, eu estou fazendo aqui diferente do livro, tá? É multiplicar tudo por seno de 2t. Porque quando a gente multiplicar tudo por seno de 2t, aqui dentro desse parênteses vai ficar seno de 2t vezes seno de 2t cancela, e seno de 2t vezes seno de 2t que vai dar seno ao quadrado de 2t. Então vai dar menos cosseno ao quadrado de 2t, menos seno ao quadrado de 2t, que é menos 1. Então vamos multiplicar tudo, toda a expressão, pelo seno de 2t. Então multiplicando toda essa expressão aí pelo seno de 2t, nós vamos ter duas vezes u', a derivada segunda de u, aliás, vezes. Quando multiplicar seno de 2t com esse seno de 2t aqui, cancela. Então vai sobrar apenas menos cosseno ao quadrado de 2t, menos seno de 2t vezes seno de 2t, seno ao quadrado de 2t. Igual, quando multiplicou do primeiro membro, também tem que multiplicar pelo segundo membro. Então vai dar 3 vezes seno de 2t vezes cossecante de t. E agora vem as simplificações. Esse termo que está aqui no parênteses é igual a menos 1, porque é o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de um ângulo multiplicado por menos 1. Então, estamos já chegando nos finalmente para encontrar quem é o 2. Então, menos 2 vezes a derivada de U2 vai ser igual a seno de 2t, como a gente estuda com trigonometria, é 2 vezes seno de t cosseno de t. Então vai ficar 3 vezes seno de 2t, que é 2 vezes o seno de t, vezes o cosseno de t. E cossecante de t é 1 sobre o seno de t. E agora a gente pode cancelar um desse seno com o outro seno. 2 com 2 e, portanto, a derivada da função 2 vai dar exatamente 3 vezes o cosseno menos, que tem um menos aqui, menos 3 vezes o cosseno de t. E agora a gente pode encontrar quem é a função 1, 2. É só integrar aqui dos dois lados. Então a função U2 vai ser, bem, a integral do cosseno dá o seno. Então vai dar menos 3 seno de t mais uma constante. Pronto, aí com isso a gente encontrou quem é a função U2. Aí agora a gente vai pegar esse valor de U2 e substituir na primeira equação, que a gente já tinha até isolado, que era essa aqui. A gente encontrou quem era tanto o 2 como a derivada de U2. A gente pode vir aqui e substituir. Então, substituindo, vou colocar aqui embaixo nessa outra folha. Só observe que essas questões podem ser muito extensas. Então, quem é a derivada de U2? A derivada de U2 a gente tinha encontrado como sendo menos 3 vezes o cosseno de t. Então, eu vou substituir esse valor que a gente encontrou bem aqui nessa, que era a segunda equação, quando a gente isolou a derivada da função U1. Então vamos lá, vamos fazer isso. Colocar apenas a parte que nos interessa, que era que a derivada da função U1 era menos cosseno de 2t sobre seno de 2t, aí, vezes a derivada da função 2. A derivada da função 2 nós encontramos como sendo menos 3 cosseno de t. Então vamos multiplicar aqui por menos 3 cosseno de t. Ou seja, o que foi que nós fizemos? Nós primeiro encontramos quem era a derivada da função U2 e depois achamos quem era o 2. Depois voltamos para aquele sistema para substituir naquele lugar onde a gente tinha isolado a derivada de U1, que era menos cosseno de 2t vezes seno de 2t vezes U2. Nós podemos substituir. E agora nós vamos
resolver essa equação aqui. Basta integrar dos dois lados, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos colocar para essa parte, que essa aqui é essa. E vamos resolver essa equação diferencial. E agora nós vamos usar as relações trigonométricas. Nós temos aqui cosseno de 2t, né, que é cosseno de t mais t. Isso é igual a... Primeiro multiplicar aqui menos com menos dá mais, então vai dar 3 vezes cosseno de t. E aqui cosseno de 2t é cosseno de t mais t, que é escrito como cosseno, o cosseno do primeiro, que é cosseno ao quadrado de t, aí menos seno ao quadrado de t, tudo isso dividido por seno de 2t. Seno de 2t é 2 vezes o seno de t vezes o cosseno de t. A gente fez muitas vezes com o instrumento, né? Seno de t mais t. E aqui tem algumas simplificações. A gente pode cancelar esse cosseno com esse cosseno. E cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t, como a gente tem seno de t aqui, é bom escrever esse cosseno ao quadrado de t como sendo 1 menos seno ao quadrado de t. Ou seja, a parte dentro do parênteses pode ser reescrito como sendo 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de t, né? Porque cosseno ao quadrado de t é 1 menos seno ao quadrado. Aí menos com menos dá mais, dá menos seno com menos seno dá menos 2 seno. Tudo isso dividido por 2 vezes o seno de t. Pronto, e agora, quebrando aqui em duas frações, nós vamos ter 3 vezes 1, 3, então dá 3 meios. 1 sobre o seno de t é cossecante de t. Aí menos. Seno ao quadrado por seno de t a gente cancela, fica apenas seno de t, né? Porque 3 vezes 2, tem um 3 aqui, menos 3 seno de t. É que seno ao quadrado dividido por seno dá apenas seno. Pronto, então nós encontramos, depois de muito trabalho, quem é a derivada da função 1, da 3 meios da cossecante de t menos 3 vezes o seno de t. E agora basta a gente integrar para encontrar quem é a função u1. E essa integral aqui é uma integral que é tabelada, a da cossecante. A gente vai pegar o livro de cálculo e dar uma olhadinha quanto é que é a integral dela. Então vamos agora integrar e achar quem é a função u1. Então integrando, vamos ter que u1 vai ser igual a 3 meios vezes a integral da cossecante. A integral da cossecante é o ln do módulo, acho que é cossecante menos cotangente. Deixa eu ver. É cossecante menos cotangente mesmo. Cossecante de t menos cotangente de t. Menos 3 vezes a integral do seno é menos cosseno. Com esse menos aqui dá mais. Então vai ficar mais 3 cosseno de t mais uma constante aqui. Vou chamar de C2. Pronto, então nós encontramos quem é o U1, que é esse aqui tudo. E o 2 a gente tinha encontrado ainda há pouco. O 2 era 3 seno de t mais uma constante que eu vou chamar de C1. Então achamos o U1 e o 2. Isso quer dizer que a gente encontrou quem é a solução particular. É porque a solução particular era U1 vezes, acho que era o seno, U1 vezes o seno de 2t mais o 2 vezes o cosseno de 2t. E agora quando substituir tudo isso aqui e tudo isso aqui, a gente vai encontrar uma solução particular da equação diferencial. Então, yp vai ser igual a... Acho que não vai nem caber, mas eu vou colocar aqui só para ilustrar como a coisa pode ficar bem grande. U1, 3 meios do ln do módulo da cossecante de t menos cotangente de t mais 3 cosseno de t
vezes, vou colocar aqui mais C, vou colocar aqui C2 vezes, não vai caber na linha, ó, seno de 2t. Isso aqui tudo, essa primeira parcela, o 1 vezes seno de 2t. Agora, mais o 2, que era, deu menor, 3 vezes o seno de t mais C1, que multiplica cosseno de 2t. Observe que deu uma expressão bem grande. Aí você pode estar um pouco preocupado com essas constantes C1 e C2, mas observe, ó, quando a gente fizer aqui C1 vezes cosseno de 2t, que vai ser o único momento onde você vai ter o C1 aparecendo, e C2 vezes seno de 2t, essas parcelas C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t é exatamente a solução geral da equação homogênea, né? Vai aparecer aqui esse termo C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t, que é exatamente a solução da equação homogênea. Aí, como a gente já viu nas exposições anteriores, que a solução geral da equação não homogênea é a solução da homogênea, que seria esse termo, mais essa outra parte aqui particular. Então a gente poderia desconsiderar esses termos aqui, ó. Só esses dois termos, tá? Da solução particular. Seria então 3 meios de ln cossecante vezes seno 2t, mais 3 cosseno de 2t vezes seno 2t e 3 seno de t vezes cosseno de 2t. Resumindo, você poderia considerar as duas constantes C1 e C2 iguais a zero, porque quando você for procurar a solução geral, elas vão aparecer como sendo a solução da equação diferencial homogênea associada. Pronto, esse aqui é um exemplo para ilustrar o que é o método da variação dos parâmetros. É claro que você não vai fazer desse jeito, nós vamos se encontrar daqui a pouco, mas em outro vídeo, para não ficar muito longo esse, uma forma de ser mais organizado e mais direto. Embora esse método que a gente resolveu aqui agora, da forma que a gente fez, você pode aplicar sempre para qualquer equação diferencial linear de segunda ordem não homogênea. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.